Como todos com certeza já estão sabendo, o pastor John MacArthur faleceu ontem. Uma tristeza para o mundo evangélico, mas uma alegria também de saber que ele está com o Senhor após uma vida de serviço muito fiel e de muito fruto. Eu gostaria de aproveitar o momento para fazer uma pequena homenagem, falando um pouco sobre a sua vida, porque ele certamente é uma pessoa que impactou muito a minha vida. Eu já ouvi muita pregação do MacArthur e já li bastante coisa que ele escreveu. E é uma pessoa por quem eu tenho profundo respeito. Mas eu creio também que se Jesus não voltar nessa geração ou na próxima, o John MacArthur certamente entrará para a história como uma das figuras cristãs mais importantes do seu tempo de vida. E é uma pessoa que influenciou até o estilo de pregação de muita gente. A pregação expositiva sequencial de livros, que foi a marca do ministério dele, não a única coisa que ele fez. Ele também pregou séries sobre tópicos específicos, mas a pregação típica que você ouviria indo na Grace Community Church enquanto John MacArthur estava pregando naquele púlpito era uma exposição sequencial de um livro da Bíblia. Fazia muita pesquisa sobre o texto, explicava com clareza e trazia muita informação histórica, coisa que ajudaria a ter o pano de fundo para compreender melhor aquela passagem. E muita gente se enriqueceu através de ouvir suas pregações. Ele é filho de pastor. O pai dele, Jack MacArthur, teve um ministério ao longo de muitos anos pregando, e foi com o pai dele que ele aprendeu a fazer exposição bíblica de livros sequencialmente. O vô dele também era pastor. Então ele vem de uma tradição de pastores, de pregadores do evangelho, pessoas muito conservadoras. Os seus estudos teológicos foram em um contexto conservador, até mesmo fundamentalista, pela indicação de seus pais. Já tendo concluído seu bacharel, ele queria estudar mais, pegar um mestrado, um doutorado, e abriu-se uma porta para que ele estudasse em um seminário onde ele detectou que havia um conceito de liberalismo teológico. Eles acharam que o seu treinamento no bacharel focou demais a Bíblia, e ele já começou a perceber problemas. Eles deram para ele uma pilha de livros para ler, para que ele se atualizasse, por assim dizer. E ele viu que o contexto ali era totalmente como poder fazer a igreja parecer uma coisa aceitável para quem não realmente acredita na Bíblia. Então ele rejeitou aquilo. Uma das matérias que ele teria que estudar, ele descobriu, seria assistir filmes sobre Jesus e como que a cultura popular encara Jesus. Então ele voltou e ele disse para a liderança daquela escola que ele desistiu de estudar lá. Ele já tinha investido uma boa parte da sua vida estudando a verdade e ele não via utilidade em passar agora tempo estudando a mentira. Então ele prosseguiu sempre nessa linha de a Bíblia é a palavra de Deus, nós acreditamos nela. E ele identificou com bastante precisão que havia duas tendências nas igrejas conservadoras nos Estados Unidos nessa época. Uma era tentar agradar o mundo de todas as formas, especialmente para ganhar credibilidade no mundo acadêmico e fazendo concessões em relação à verdade da Escritura. O outro lado era também de um fundamentalismo muito radical que separava de qualquer pessoa que não fosse totalmente tão fundamentalista quanto eles. E ele percebeu o desequilíbrio de ambas essas posições. Após concluir seus estudos, ele começou a ajudar seu pai, pastor de uma igreja batista, onde ele ficou 2 anos como pastor auxiliar, mas não pregava tanto assim porque seu pai era quem mais pregava. Então ele se tornou bem ativo no evangelismo, na cruzada estudantil, um ministério voltado ao evangelismo em universidades, e muito evangelismo era direcionado a jovens negros nos Estados Unidos. Ele começou a ver muita gente se converter nesse contexto, mas ele também percebeu que o modo em que o apelo era feito conduzia muitas pessoas a se expressar como convertidos. Ele chegou a ver em um curto prazo coisa de 10 mil pessoas professarem a fé, mas ele percebeu também que não havia tanta conversão autêntica e legítima. E isso o levou a questionar e, por fim, realmente abandonar essa questão de fazer apelos e usar esses métodos como uma tentativa de realmente fechar a venda, por assim dizer. No ano de 1968, alguns jovens da igreja Grace Community Church, na região de Los Angeles, Califórnia, ouviram sua pregação em um acampamento de jovens e chegaram para ele e perguntaram: você não poderia ir lá na nossa igreja virar nosso pastor? Não, a gente está precisando de um pastor e tal. Eles comunicaram esse interesse deles para as pessoas adultas já da igreja, então eles o convidaram para uma entrevista e para fazer uma pregação no outono de 1968. De fato, a primeira pregação que ele fez na igreja, ele conta que ele pregou mais de 1h30 sobre Romanos 6 e 7, textos difíceis, coisa pesada, e o pessoal, apesar da duração da pregação, gostou da pregação, gostou dele e o convidou de fato para pastorear. Só pediram que ele diminuísse um pouquinho. E ele respondeu que, claro, podendo pregar depois a sequência, não teria problema nenhum diminuir o tempo de pregação. Mas o John MacArthur pregava um bom tempo, ele passava de 1 hora tipicamente quando ele estava pregando. Quem frequentou a igreja pode confirmar isso aí. Agora, uma coisa que é interessante é que ele falou com as pessoas que para pastorear naquela igreja, ele iria querer
umas 30 horas por semana só para estudar, livre de qualquer obrigação com tarefas da igreja, para que ele pudesse focar em estudar, para pregar bem e para aprofundar teologicamente. As pessoas da igreja dizem que eles não entenderam isso muito no princípio, disseram, tudo bem, então a gente aceita, mas não achavam que aquilo era tão importante. Depois os frutos disso se tornaram realmente evidentes e eles são muito gratos por terem promovido isso, porque realmente isso faz diferença na vida de um pastor. E esse empenho dele para estudar sempre e aprender sempre, você pode observar que vem acompanhado de uma humildade muito grande diante do texto bíblico. Quem conhece um pouco da vida do MacArthur sabe que ele progrediu muito doutrinariamente. Ele não tinha um ego que o impedia de reconhecer que ele tinha errado e voltar atrás. Isso é visto em vários casos, inclusive a sua teologia foi se aprimorando bastante ao longo dos anos. Michael Horton conta como ele teve certa vez uma conversa com MacArthur logo que um livro dele saiu, e ele leu o livro e ele falou com MacArthur: irmão, tem coisa aqui que eu acho que você não podia colocar dessa forma, eu posso conversar contigo? E ele foi e conversou com ele. MacArthur entendeu o ponto de Michael Horton, corrigiu o livro e lançou logo uma outra edição do livro. Mas o ministério dele como pastor da igreja local teve muito fruto. Quando ele chegou para pastorear, não era uma igreja muito grande, o auditório cabia no máximo 300 pessoas, mas com a frequência passando de 450, eles então faziam 2 cultos no domingo de manhã, um às 8h30, outro às 11h e depois mais um culto somente à noite. Mas com a bênção de Deus, a igreja foi crescendo. Em 1977, eles tiveram que fazer um outro salão e esse comportava 3.000 pessoas. E mesmo assim, já não cabia todo mundo em uma reunião, eles tinham que fazer a mesma coisa, 2 horários no domingo de manhã. Mas considerando que as pregações dele eram muito boas, alguns membros da igreja foram voluntários para iniciar um ministério em gravar em fita cassete na época e começaram a distribuir essas fitas dentro da própria igreja local. Isso começou no ano de 1969, mas no ano seguinte eles chegaram a fazer 5.000 fitas. Já no ano de 1973, o número de fitas produzidas naquele ano chegou a 37.000 e no ano de 76 a 110.000, então estava só crescendo. Foi então que eles tiveram uma surpresa muito grande, porque no ano de 1977 eles receberam uma carta de agradecimento vindo do outro lado do país, escrita por um homem que tinha ouvido o John MacArthur pregando na rádio e agradecendo por isso. Era uma rádio de Baltimore e essa rádio, usando fita cassete, tinha colocado a voz do John MacArthur no ar. Eles perceberam então o valor disso e começaram a também investir nisso. E mais uma vez, foi possível por causa do apoio de pessoas da igreja local, muito trabalho voluntário, pessoas que doavam seu tempo, ajudavam fazendo um pouco aqui, um pouco ali. Já no ano de 1981, mais de 100 estações de rádio estavam transmitindo suas pregações diariamente, eventualmente chegando também à Inglaterra, Grã-Bretanha, Índia, Singapura, Hong Kong e as Filipinas. E um dos efeitos que o programa de rádio teve foi que muita gente quis comprar as fitas para poder ouvir suas pregações e as sequências inteiras. Já no primeiro ano, após o início dos programas de rádio, a produção de fitas chegou a 1 milhão por ano. Dessa forma, na década de 1980, o nome de John MacArthur se tornou muito famoso, a sua voz ficou conhecida, seus livros começaram a vender muito. E no meio de todo esse crescimento, MacArthur tinha uma preocupação muito grande que isso não se tornasse uma coisa para-eclesiástica que concorresse com a igreja. Deveria estar tudo abaixo da igreja local, a primeira prioridade era a igreja local. E nos programas de rádio, diariamente, ele reforçava que as mensagens colocadas na rádio não eram substituto para você congregar em uma igreja local e você servir ao Senhor em comunidade e comunhão com santos e adorá-lo conforme o modelo bíblico, sem se desvincular de igreja local ou criar um movimento de desigrejados em outros lugares que apenas ouviam a sua pregação ou coisa do tipo. E com a repercussão do ministério de John MacArthur e da Grace Community Church aumentando, ele viu a necessidade de fazer conferências para pastores, onde ele investiria também na liderança de igrejas locais, mas a abordagem de MacArthur nunca era do tipo eu tenho o método. Ele não dava esse tipo de valor à metodologia. O que ele enfatizava eram os princípios bíblicos, estudo bíblico real, pregação expositiva, doutrina saudável, disciplina na igreja, fidelidade ao modelo bíblico de culto e a prioridade de evangelismo. E uma frase que ele criou, que ele repetia muito para os outros pastores, era assim: você se preocupa com a profundidade do seu ministério e você deixa que Deus cuidará da abrangência do seu alcance. Esse foi o lema com que ele ministrou. E, de fato, o ministério dele teve muita profundidade e Deus o deu muito impacto. E uma outra ênfase do John MacArthur que também vale a pena destacar é a forma em que ele falava sobre dinheiro. Muitos ministérios que crescem se tornam muito conhecidos, como aconteceu com o dele, costumam usar de táticas e métodos para arrecadar dinheiro que nem sempre são bíblicos e nem éticos. O John MacArthur, desde o princípio do seu ministério, foi muito correto em relação à forma em que ensinava sobre a contribuição da igreja, sem quaisquer táticas
práticas de manipulação ou chantagem emocional, coisas que são muito comuns em diversas igrejas. Se você visitar a igreja que o John MacArthur pastoreava hoje, você vai perceber que eles têm um prédio enorme, cabe bem mais de 10 mil pessoas no auditório, tem ali um seminário, uma escola cristã, e tudo isso leva dinheiro naturalmente. E de onde vinha todo esse dinheiro? Bem, muito dinheiro era naturalmente contribuído pelas pessoas que frequentavam aquela igreja. Mas desde o início, o ensino sobre como contribuição deveria ser feito na igreja foi muito correto nos princípios bíblicos. Em 1978, John MacArthur lançou este livro, Giving God's Way, que seria contribuindo da maneira de Deus, a maneira que Deus quer. E esse livro cristaliza o ensino que ele deu para a sua igreja, e esse livro ficava ali para as pessoas que chegavam na igreja como uma espécie de manual de ensino sobre essas questões. Ele ensinava as pessoas a ter um amor verdadeiro pela causa de Cristo e um coração generoso, mas apenas dentro dos limites dos ensinos bíblicos. Eu quero ler um pouco do que ele escreveu neste livro. Certifique-se de que esteja contribuindo de forma sensata. Doar não é necessariamente piedoso. Devemos fazer tudo o que pudermos para sermos mordomos sábios. Ocasionalmente, pessoas em minha igreja me disseram: pastor, acabei de enviar X quantia de dólares para fulano. E eu tive que dizer: você sabia que ele ensina heresia? Ou que ele largou a sua esposa há 6 meses e que agora... Mas ele disse numa carta... Sim, mas quem foi que escreveu a carta e qual era seu objetivo? Se informe bem sobre a situação, conheça bem o indivíduo ou o ministério dele antes de abrir sua carteira. Deus não quer que seu povo seja enganado. E ele então mostra a contribuição no Velho Testamento, onde havia regras específicas como dízimos para levitas e etc. E como isso é diferente no Novo Testamento, onde existe muito mais uma liberdade para o cristão dentro dos princípios do amor ao próximo, amor à causa de Cristo, amor pelas almas dos perdidos, e um espírito que não é materialista, mas generoso. Ele diz: lembre-se de que a contribuição nunca deve ser por pressão, nunca por uma arrecadação astuta, nunca por compulsão ou manipulação. Qualquer artifício desse tipo é ofensivo a Deus. 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O apóstolo Paulo elogiou os cristãos macedônios não apenas por sua generosidade, mas porque deram a si mesmos primeiro ao Senhor. 2 Coríntios 8:5. É daí que tudo começa. Entregue-se primeiro ao Senhor, ou então o restante é um tanto sem sentido. Claro, o Senhor quer que você doe ao seu irmão e irmã quando estiverem necessitados. Ele quer que você contribua para a obra de Jesus Cristo e invista seu dinheiro na causa do Evangelho de Deus. Mas ofertar não é o modo de Deus arrecadar dinheiro, tanto quanto é a maneira de Deus criar filhos. Cada vez que você contribui sacrificialmente, você se desapega um pouco do seu egoísmo, e quando você oferta, outros são abençoados e Deus é glorificado. O livro destaca claramente como no Velho Testamento havia na verdade 3 dízimos, 2 que eram para cada ano e 1 que era trienial, de modo que as contribuições obrigatórias no regime da Velha Aliança eram de 20% a cada ano, 2 anos em seguida, e no terceiro ano chegava a 30%. Nada desse tipo é transferido para o Novo Testamento, e então ele destaca: em nenhum lugar o Novo Testamento exige ou mesmo sugere que o cristão precisa dar o dízimo, e há muitos lugares onde poderia facilmente fazê-lo. O dízimo, como tal, não tem relevância para a igreja. E foi nesses moldes que o ministério da Grace Community Church e todos os ministérios ligados a ela funcionaram durante décadas. Houve um momento apenas em que se desviou um pouco desse padrão, e eu quero contar um pouco sobre isso e as lições que foram aprendidas desse episódio. No ano de 1987, um membro da igreja, que era muito bem de vida financeiramente, sugeriu que se criasse uma espécie de agência centralizadora de todos os departamentos em que a igreja estava atuando, e eles deram a essa agência o nome de The Masters Fellowship. Essa agência, então, deveria supervisionar todos os departamentos e deveria também expandir o ministério da igreja. No ano seguinte, eles lançaram uma revista de ótima qualidade, como qualquer uma dessas mais famosas revistas do mundo, e ela continha artigos escritos por vários autores cristãos, uma seção com biografias cristãs bem breves, ajuda para questões como família, casamento, criação de filhos, perguntas e respostas. Também você poderia escrever para a revista e ter ali a sua pergunta respondida, e também faziam resenhas de
livros de autores como o J.I. Packer, o Martin Lloyd Jones, o A.W. Tozer, além de autores mais novos que estavam acabando de lançar seus livros. Tudo parecia que seria um ótimo investimento, mas na verdade deu errado e eles tiveram que encerrar as publicações no ano de 92 por crise financeira realmente. O indivíduo que com as melhores intenções havia sugerido essa iniciativa tinha realmente a visão de que o correto seria investir cada vez mais dinheiro para que se tivesse mais retorno, para que o ministério se tornasse então cada vez mais influente. Isso envolveu contratar bastante mão de obra, pessoas novas que vieram também para ajudar a realizar tudo aquilo que eles almejavam. Mas o que aconteceu realmente foi que o ministério começou a ter muito mais despesa do que entrada. Então começaram a se fazer apelos cada vez mais frequentes por contribuições, por doações. Cartas eram enviadas do ministério para todos aqueles com quem eles tinham contato, expressando a sua necessidade por mais recursos financeiros e fazendo pedidos, e isso também era visto nas próprias publicações que eram produzidas. Em março de 1992, o John MacArthur disse para parar. Ele disse que não estava dando certo, ele não estava em paz com aquilo, a sua consciência estava incomodada pela forma em que eles estavam fazendo frequentes apelos por dinheiro. A própria Masters Fellowship estava endividada. Eles calculavam que a dívida tinha acumulado a um ponto que levaria-se 5 anos talvez para pagar tudo. Na verdade, eles encerraram aquela atividade e conseguiram quitar em 2 anos. Com o encerramento dessa agência, MacArthur emitiu uma carta onde ele diz o seguinte: estou escrevendo para pedir seu perdão. Também quero explicar algumas mudanças que você verá na correspondência que receberá do ministério Grace to You. Com grande tristeza, percebo que nossas cartas mensais estavam repletas de apelos por dinheiro. Em nome de toda a nossa equipe e do fundo do meu coração, quero pedir seu perdão por isso. Confesso que me tornei descuidado e estava começando a deixar o ministério se desviar dos princípios que sempre defendi. 7 anos atrás, um ouvinte escreveu para perguntar sobre minha filosofia de arrecadação de fundos. Naquela época, respondi: não falamos muito sobre dinheiro, seja na rádio ou nas publicações, porque sou um pouco resistente à ideia de pedir contribuições. Vejo muitos ministérios hoje tentando arrecadar dinheiro de maneiras que simplesmente não honram o Senhor. Viemos nos desviando dessa regra por um tempo, entretanto, mas quero que vocês saibam que ainda mantenho essas mesmas convicções de todo o meu coração. Muitas vezes eu disse que minha preocupação é a profundidade do meu ministério e que deixaria Deus cuidar da sua abrangência. Ou, como o apóstolo Paulo lembra, nós simplesmente plantamos a semente e a regamos, é Deus quem dá o crescimento. Técnicas de arrecadação de fundos engenhosas, dinheiro e esforço humano nunca poderão fazer um ministério como o nosso crescer mais rápido ou maior do que Deus mesmo permite graciosamente. Além disso, o Senhor sempre proverá apoio para qualquer ministério que o honre e o sirva de forma correta. Eles então fizeram muitos cortes nos gastos. Metade de todos os empregados contratados para trabalhar nesses ministérios que iam além da igreja foram demitidos. E muitos projetos foram simplesmente abandonados. Mas é claro, muitas pessoas contribuíam sim para aquela igreja e para todo aquele ministério, e isso é o que tornou possível realizar tantas coisas como eles fizeram. A igreja sempre foi muito generosa, mesmo antes da internet, eles faziam muita distribuição gratuita de material escrito, inclusive para pastores de igreja pequena com muito pouco recurso para comprar material, e também para presidiários que tinham interesse pela palavra de Deus, mas que naturalmente estavam sem renda e não poderiam comprar. Eles então faziam muitas doações desse tipo e recebiam muitas cartas de agradecimento, pessoas expressando o quanto era importante para eles aquele fato que eles recebiam essas coisas de graça quando não tinham condições de pagar, e Deus certamente usou isso para sensibilizar muitos corações também. A partir do ano 2008, o site Grace2You, gty.org, disponibilizou gratuitamente as gravações de áudio e vídeo, as conferências. Todos esses recursos foram colocados aí para o público sem custo nenhum, simplesmente como uma forma de ajudar todos aqueles que queriam esses recursos para que todos pudessem ter acesso gratuitamente. Nessa altura, eu quero falar um pouco sobre as controvérsias nas quais John MacArthur esteve envolvido durante a sua vida, o seu ministério, até porque algumas delas tiveram bastante significado para o movimento evangélico e para a igreja mundialmente. A controvérsia mais importante da vida dele foi a do senhorio de Cristo. No ano de 1988, ele lançou um livro nos Estados Unidos chamado O Evangelho segundo Jesus, publicado aqui no Brasil pela editora Fiel. E esse livro teve um impacto muito grande. Na verdade, logo que ele ia ser lançado, a editora que publicava todos os livros do MacArthur nos Estados Unidos recusou-se a publicar o livro porque o MacArthur iria criticar pontos de vista de vários autores, inclusive do Charles Ryrie, professor no Seminário Teológico de Dallas, um dos líderes do dispensacionalismo. E esse homem era, naquela altura da história, o autor de maior vendas da editora Moody. Tinha a Bíblia de Estudo do Ryrie, a Bíblia de Estudo com uma ênfase muito grande em
em escatologia. E o que acontece é que esse homem era parte de um movimento, especialmente dentro do dispensacionalismo, que defendia uma distorção em relação ao evangelho, a maneira que as coisas funcionam. O John MacArthur estava alarmado com isso, ele percebeu a necessidade de tratar desse assunto e ele já havia pregado sobre isso na sua igreja, mas por onde ele ia pregar, ele viu que isso era uma crise realmente na igreja, uma diluição do evangelho. Veja o que estava acontecendo. As pessoas estavam ensinando coisas assim. Você pode receber Jesus como seu Salvador e não como seu Senhor. Então você pode mais tarde recebê-lo como seu Senhor ou não. Mas desde que você aceite ele como Salvador, sua salvação está garantida. Se você obedece a ele ou não faz realmente diferença para a sua salvação. Isso faz diferença para o seu galardão. A questão de você ser uma pessoa que vai ser mais recompensada quando tiver o julgamento dos santos. Então essas pessoas começaram a modificar bastante a mensagem do evangelho e ensinar uma salvação de graça barata, sem transformação de vida e tudo mais, onde uma pessoa não precisava de realmente se arrepender do pecado, mudar de vida. Eles falavam que não, que a justificação é pela fé somente. E com isso eles não estavam ensinando a doutrina protestante de que para a salvação nada mais é exigido senão que a pessoa legitimamente creia em Cristo. É claro que a justificação é pela fé somente, mas a verdadeira fé afeta a maneira que ela vive, leva a amar a Cristo e obedecer a Cristo. E naturalmente essa versão distorcida do evangelho apresentava a coisa da seguinte maneira: se uma pessoa fez uma oração, aceitou a Cristo, então ela é salva. Se ela não persevera depois, se ela não continua, não faz diferença, ela continua salva. Então é uma salvação que se mantém incondicionalmente, e o MacArthur estava percebendo que o evangelismo refletia muito isso. Muito do material evangelístico era simplesmente faz com que a pessoa faça uma oração, porque a salvação dela está assegurada. E o efeito corruptor que isso teve na igreja era muito grande, até porque pessoas faziam toda espécie de artimanha para simplesmente manipular pessoas para aceitarem a Jesus, atender um apelo e considerar então que isso salvava a pessoa. Então, essa doutrina realmente é muito perigosa. Agora veja só, não é que essas pessoas estavam dizendo para as pessoas que elas deveriam viver no pecado. Elas não estavam dizendo isso. Elas estavam encorajando as pessoas a de fato fazer Jesus Senhor da vida delas. Esses teólogos viviam vidas de santificação, tinham frutos e sinais de arrependimento do pecado real. O que eles estavam dizendo é que não precisa de tanto assim para que a pessoa tenha salvação eterna. E é claro que isso abre a porta para muita gente estar enganada, achando que tem salvação e está indo para o inferno. Então o John MacArthur comprou essa briga, ele escreveu esse livro e o livro repercutiu muito, mas repercutiu muito, mundialmente, porque essa doutrina já estava para todo lado. E dois indivíduos, todos dois professores do Seminário Teológico de Dallas, lá o bastião do dispensacionalismo, se levantaram contra MacArthur e começaram realmente a fazer campanha contra ele como se ele fosse um pregador de um falso evangelho. Um deles é o Zane Hodges, o mais hostil ao MacArthur, e outro, o Charles Ryrie, aquele que era o autor mais vendido da editora Moody nos Estados Unidos. E as perspectivas deles são quase idênticas, mas com algumas variações. O Zane Hodges, por exemplo, ensinava que o arrependimento não tem absolutamente nada a ver com a salvação. A pessoa não tem que se arrepender para ser salva. Já o Charles Ryrie vai dizer assim, não, tem que arrepender sim, mas aí ele muda o sentido de arrependimento. O arrependimento não tem mudança de vida. É só uma mudança da maneira que você pensa sobre uma coisa que pode não resultar numa mudança de vida. O Zane Hodges falava que a fé é simplesmente a crença na veracidade de certos fatos, que ela ocorre em um único momento e que sela o destino da pessoa como salva para sempre. E uma citação dele, ele fala assim: a revelação escritural não conhece uma doutrina na qual o amor cristão por Deus é garantido pelo mero fato de alguém ser um cristão. Ou seja, uma pessoa pode ser um cristão, ser um salvo e não amar a Deus. Não tem nenhum amor por Deus. É uma coisa maluca. O apóstolo Paulo falou aos Coríntios: se alguém não amar o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Mas esse pessoal chega com essa. O Charles Ryrie era mais moderado, o Norman Geisler também, outros nomes assim do dispensacionalismo não iam tão longe quanto o Zane Hodges, mas falavam coisas semelhantes. O Ryrie, por exemplo, dizia que a salvação, a fé verdadeira, tem que ter fruto. Mas esse fruto talvez não seja externamente perceptível. Ninguém consegue ver. Nem você vê de fora, nem a própria pessoa vê. Mas todos eles ensinavam que é perfeitamente possível uma pessoa ser salva porque aceitou Jesus e que sem nenhuma perseverança, sem santificação, ela vai continuar salva e ela está salva para sempre. Charles Ryrie fala assim no livro dele So Great Salvation, Tão Grande Salvação, que ele lançou no ano de 89, ele diz: normalmente, aquele que creu pode ser descrito como um crente, ou seja, alguém que continua a crer. Mas, ele diz, aparentemente um crente pode chegar ao ponto de não crer mais e ainda assim Deus não o negará, uma vez que ele não pode negar a si mesmo. É como se Deus fala assim: eu dei a minha palavra, o que eu posso fazer? Agora você não crê mais? Bem, então
te dei um presente e não posso tomar ele de volta. Fica com a salvação a si mesmo. É uma doutrina muito diferente do que a doutrina verdadeira. Agora, todos esses teólogos são arminianos. O que eles acreditam é uma eleição que é condicionada na fé prevista da pessoa. É igual ao sistema arminiano. Agora, os arminianos, historicamente, se dividiram em dois grupos sobre a questão da perda da salvação. Uma perspectiva, a perspectiva de Armínio propriamente, pelo menos até ele morrer, nunca ele falou ao contrário, é que uma vez que a pessoa for salva, ela continua a perseverar, ela não deixa de crer não. E tem muitos arminianos que creem assim, não acreditam em perda da salvação, concordam com os calvinistas que os santos perseveram. O verdadeiro crente não deixa de ser um crente nunca. Uma pessoa que abandona a fé é uma pessoa que nunca foi salva. Existem também os arminianos que seguiram a linha dos remonstrantes, os discípulos diretos do Armínio, que já começaram a crer na perda da salvação, John Wesley também, pessoas assim. E o que eles acreditavam é que a salvação pode ser perdida. Se a pessoa não perseverar, ela perde a salvação. Mas durante o século XX surgiu essa outra perspectiva dentro do dispensacionalismo em relação à questão de segurança do salvo ou perda da salvação, que é essa ideia da segurança incondicional, até para quem volta a viver no pecado, ou seja, não é a perseverança dos santos e nem perda da salvação, é a segurança dos ímpios. Charles Raby colocou assim no seu livro So Great Salvation, ele diz: hoje os defensores da salvação, de senhorio ou discipulado, concluem que se alguém não continuar a crer, então ele ou ela nunca foi um crente desde o início. Gente, mas isso é a doutrina reformada que existe na história da igreja há séculos. E esse pessoal está tratando isso como se fosse uma distorção. E eles então começaram a fazer uma campanha de caluniar o MacArthur, dizendo que ele estava adicionando obras como condição da salvação, o que é um absurdo. Nunca foi isso. É simplesmente um reconhecimento de que quando não existe fruto e evidência da fé, é porque não tem fé. E isso tudo tem raízes no dispensacionalismo de uma forma muito clara. Por exemplo, o Lewis Sperry Chafer, o fundador do Seminário Teológico de Dallas, ensinava que a salvação não precisa ter arrependimento não, é só fé. A mensagem de arrependimento é pregada em outro período. Então eles pegam aquela ideia da dispensação, eles dizem que na dispensação da lei, aí envolve arrependimento. Mas na dispensação da graça, na qual estamos hoje, não tem. Deixa-me ler as palavras do próprio Chafer. Ele diz: a única e singular exigência do lado humano que o evangelho do reino impõe é arrependimento, enquanto a única exigência no evangelho da graça de Deus é a fé ou crer. Note que o que ele está dizendo é que Jesus, durante seu ministério, não pregou o mesmo evangelho que nós pregamos hoje. Não, aquilo foi o evangelho do reino. O evangelho do reino é a ideia que se você fizer de acordo, Deus introduz o reino milenar já de uma vez. Mas o povo de Israel rejeitou essa proposta, então o reino foi adiado. Mas aquela mensagem é a mensagem do arrependimento. Por isso João Batista e Jesus pregavam arrependimento. Mas isso não é a mensagem que nós pregamos hoje. Mas deixe-me ler para vocês uma citação da teologia sistemática do Charles Ryrie. Ele fala assim: Paulo fala com muita clareza sobre essa possibilidade na passagem da corrida no estádio, 1 Coríntios 9, 24 a 27. As corridas são disputadas pelos prêmios e o próprio Paulo sentia necessidade de viver disciplinadamente para que, no fim, não fosse desaprovado nem eliminado da corrida. Ou seja, não perdesse a corrida. A ilustração do Senhor sobre a videira e os ramos basicamente ensina a mesma verdade. João 15, 1 a 17. Os ramos que estão nele são os cristãos. Assim, os cristãos são exortados a permanecer nele para darem muito fruto. Permanecer significa guardar os mandamentos de Cristo. O cristão que não permanece, embora esteja salvo, perde as oportunidades e as recompensas, o galardão, tanto nesta vida quanto no tribunal de Cristo. Aquele que é lançado fora, seco e queimado, não se refere à perda de salvação, mas à perda do testemunho presente e da recompensa futura. Então você nota o que eles estão dizendo. Se uma pessoa não der fruto e ela é cortada e lançada no fogo, não quer dizer que ela vai para o inferno. O que acontece é que ela somente perde galardão. O Lewis Sperry Chafer desenvolveu mais algumas ideias que você encontra já na Bíblia de Scofield, de que a velha aliança era uma aliança na qual as pessoas mantinham um relacionamento com Deus pelas obras, pela lei. Ele então, no seu sistema de pretribulacionismo, diz que haverá então um retorno dessa questão de relacionar-se com Deus com base legal, a partir da lei, quando o arrebatamento acontecer e Deus voltar ao seu programa com Israel. Nas palavras do Chafer, ele diz: de acordo com o Antigo Testamento, os homens eram justos porque eram leais e fiéis a guardar a lei mosaica. Portanto, os homens eram justos por causa das suas próprias obras para Deus, enquanto a justificação no Novo Testamento é a obra de Deus para o homem em resposta à fé. Ou seja, isso é uma declaração muito ruim, mas é nesse caminho que esse pessoal foi. Então eles começaram a dissecar a Bíblia assim: não, isso é coisa da lei, isso é coisa da lei, nós estamos na graça. E é assim que esse pensamento desembocou nessa doutrina por fim. Então eles basicamente transformam todos os mandamentos de caráter moral em sugestões, coisas
coisas que você deveria fazer, mas que não vão afetar a sua salvação se você não fizer. E é sobre isso que o MacArthur estava protestando. Então, como essa controvérsia só aumentava e pessoas acusavam o MacArthur de estar ensinando salvação por obras, que ele era um herege, que ele estava igual aos católicos romanos, etc., o MacArthur publicou 5 anos depois do início da controvérsia esse segundo livro, que é o Evangelho segundo os Apóstolos. E aqui, então, não somente ele mostra aquilo que você encontra nas epístolas e no livro de Atos sobre essa mesma questão, e ele também aproveita e coloca uma boa parte também de informação aqui sobre a história da igreja, mostrando que a igreja sempre ensinou, desde sempre, literalmente, que o verdadeiro crente é alguém que demonstra fruto. A justificação é pela fé somente, mas a fé tem que ser verdadeira, não pode ser uma fé espúria, uma fé de boca para fora. Bem, essa controvérsia custou muitas amizades a MacArthur e ele foi muito hostilizado e tem gente que difama ele até hoje por causa disso. Ele estava certo, mas uma coisa curiosa que aconteceu é que isso aproximou ele muito mais de pessoas reformadas. Essa controvérsia fez com que ele realmente aprofundasse na soteriologia e ele acertasse todas as questões em relação ao calvinismo, porque até a década de 80 o MacArthur não era calvinista não, mas essa controvérsia fez com que ele realmente acertasse os detalhes e o que ele não era antes, agora ele veio a ser um calvinista de 5 pontos, bem definido nessa questão, e isso foi então muito bom para ele também. Para mim, pessoalmente, foi uma coisa engraçada, porque eu estava no seminário nos Estados Unidos e me tornei calvinista nessa época pela minha leitura bíblica e coisa assim, e quando eu já era bem convencido do calvinismo, eu ouvi o MacArthur pregando uma coisa diferente do que eu tinha ouvido ele pregando antes. Eu ouvi ele pregando o calvinismo, ele pregou sobre 1 Pedro, e ele pregou sobre eleição, e explicou de uma forma totalmente calvinista. Eu falei, opa, esse cara mudou, esse cara virou calvinista. E foi isso que chamou a atenção dos Sproul em particular, que quando o Sproul viu que ele estava falando isso, ele chamou o MacArthur para pregar sobre predestinação em uma conferência da Ligonier, e dali para frente o relacionamento deles intensificou bastante. E eu vou te contar agora sobre uma outra controvérsia que houve em torno do MacArthur que quase ninguém aqui no Brasil sabe. No mesmo ano em que ele lançou o livro O Evangelho segundo Jesus, e um número enorme de pregadores declararam guerra ao MacArthur, o MacArthur e outras pessoas da liderança da sua igreja tomaram conhecimento que algumas pessoas ali estavam disseminando dentro da igreja que o sangue de Jesus é divino. Eles usaram Atos capítulo 20, verso 28, onde diz a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. É claro que Jesus é Deus e Jesus comprou a igreja com seu sangue, então Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Mas eles disseram no sentido em que o sangue é divino mesmo, que o sangue sempre existiu. Antes de Jesus encarnar, ele já existia, ele estava em existência, e que esse sangue foi então miraculosamente introduzido no corpo físico de Jesus, mas que Jesus não tinha um sangue humano. Olha só que coisa maluca. E eles alegavam que esse sangue era também incorruptível. A partir de 1 Pedro 1,18, ali fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O povo usava isso, então diziam, tá vendo, não foi por coisas corruptíveis que nós fomos resgatados, mas pelo sangue de Jesus. Então ele é incorruptível. As células, as partículas do sangue de Jesus nunca se decompõem, etc. Uma coisa que não tem nada a ver. O texto está dizendo que não foi por prata ou ouro corruptível, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Ele diz que essas coisas são corruptíveis, mas ele não diz que Jesus tem um sangue de uma qualidade que não poderia se decompor ou coisa do tipo. E essas pessoas também usavam uma passagem em Hebreus no capítulo 9 para dizer que quando Jesus foi assunto ao céu, ele levou o sangue dele, não no seu corpo, porque eles dizem que na morte de Cristo todo o seu sangue foi drenado e aquilo foi colhido num recipiente, e Jesus sobe então na ascensão com um vasilhame na mão, e ele chega lá, e lá no céu, eles dizem, no céu tem literalmente um propiciatório onde Jesus chega lá e fica aspergindo o seu sangue toda vez que uma pessoa é salva, ou seja, basicamente fazendo o trabalho de sumo sacerdote sem parar, o tempo todo ali, jogando o seu sangue sobre um propiciatório, que isso é uma coisa que ele faz como sumo sacerdote. O texto é Hebreus 9, 11 e 12, e eu vou ler o verso, você vai ver que não tem nada a ver com isso, mas diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Esse texto depõe totalmente contra isso, diz que é uma coisa que Jesus fez uma vez por todas, pela sua morte. Agora, essa doutrina teve sua origem num homem chamado Bengel. Ele viveu de 1687 até 1752, mas ninguém deu bola para ele, ninguém levava ele a sério. Ele ensinava toda essa ideia aí de que o sangue de Jesus é incorruptível e tal, e ele dizia que o corpo de Jesus Cristo agora não tem uma gota de sangue nele, porque está todo
todo lá naquele vasilhame para ser usado nesse processo de purificar as pessoas com seu sangue constantemente. E isso de fato é heresia, isso é negar a verdadeira humanidade de Cristo, é dizer que Jesus não tinha sangue humano, e a Bíblia diz que ele se tornou participante de carne e sangue como nós, para que pudesse nos salvar. Se o sangue dele não é igual ao nosso, ele não se tornou participante de sangue como nós. É uma coisa que não tem base bíblica absolutamente nenhuma. Então, o John MacArthur e os outros presbíteros da igreja começaram a confrontar essas pessoas e dizer, não é assim, gente, que isso, que doutrina louca. Mas as pessoas se mostraram irredutíveis e eles acusaram a liderança de negar o sangue de Cristo, de negar o seu trabalho como sumo sacerdote e tudo mais. Mas eles batiam muito essa frase, você nega o sangue de Cristo, você profanou o sangue da aliança. Elas então começaram uma campanha de difamação do John MacArthur e começaram a difundir isso para todo lado. John MacArthur nega o sangue de Jesus, ele nega o sacrifício de Jesus, que não é nada do que o MacArthur estava dizendo. O MacArthur estava dizendo que não era um elemento mágico que efetua a salvação das pessoas, que está sendo usado num ritual lá no céu, tirado de um recipiente e julgado constantemente em cima de um propiciatório físico. O MacArthur conta que quando ele perguntou para essas pessoas se o sangue de Jesus é divino, ele sempre existiu, ele não é parte da criação, onde que ele estava antes da criação? E a pessoa encurralada voltou respondendo assim, tá vendo? Você já está distorcendo a Bíblia, você não aceita o que está escrito. Então, quer dizer, é bem esse espírito aí. Mas esse povo fez tanta difamação que o John MacArthur foi tirado de centenas de rádios nessa época. Pessoas protestavam falando disso em igreja. Eu cheguei a ouvir pessoas dentro de igreja evangélica dizendo, não ouço John MacArthur. Em pregação, dizendo ele negou o sangue de Jesus. Eu vi a escola dominical onde pessoas falavam com as criancinhas, crianças assim de 4 ou 5 anos. Tem gente que nega o sangue. Você vai negar o sangue? Não, vou negar o sangue não. As criancinhas respondendo, gritando. O sangue de Jesus é o quê? Aí as crianças falavam assim, precioso. Se alguém falar com você que o sangue de Jesus não é divino, você vai falar o quê? Ele é divino, ele é precioso, fazendo esse tipo de campanha com criancinha. E isso não acabou, viu? Ainda tem pessoas hoje que jamais vão assistir o clipe do MacArthur, ouvir uma pregação dele, ler um livro dele, porque eles dizem, não, ele é herege, ele negou o sangue de Jesus. E, naturalmente, um grupo que explorou muito isso aí foram os dispensacionalistas inimigos do MacArthur em relação à controvérsia do senhorio de Cristo. Então é mais um exemplo de como que o diabo trabalha contra as verdadeiros homens de Deus que estão fazendo um trabalho sério, como tentativa de desacreditá-los como ensinadores da Bíblia e desabonar seu ministério como um todo. Em março de 1994, surgiu mais uma situação que envolveu John MacArthur em polêmica. Diversos líderes evangélicos muito bem conhecidos assinaram um documento em conjunto com líderes da Igreja Católica Romana, dizendo que estavam juntos em diversos pontos. Inclusive, o nome do documento que eles produziram e assinaram juntos foi Evangélicos e Católicos Juntos. Esse documento não dizia que havia acordo entre evangélicos e católicos sobre tudo, mas dava a entender que não deveria haver nenhum esforço para levar pessoas da outra opinião a mudar de opinião. O documento, por exemplo, diz, nós, como evangélicos e católicos, afirmamos em conjunto que a oportunidade e os meios para o crescimento no discipulado cristão estão disponíveis em nossas várias comunidades e então desincentivar qualquer tipo de proselitismo ou tentativa de tirar uma pessoa de um lado e levar para o outro. E esse documento foi muito preocupante para vários líderes evangélicos, o R.C. Sproul, o James Kennedy, alguns dos líderes presbiterianos nos Estados Unidos se uniram com o MacArthur para juntos darem um parecer contrário e batalhar por essa questão. Alguns problemas muito evidentes. Em primeiro lugar, essa presunção de que não se deva tentar levar a católicos um entendimento melhor das escrituras e do próprio cristianismo. Outra preocupação foi que o documento trazia a seguinte afirmação: afirmamos juntos que somos justificados pela graça mediante a fé por causa de Cristo. Agora, existe uma ausência gritante nessa colocação. Somente. E essa omissão da palavra somente faz toda a diferença. Sendo que se a salvação é pela fé somente, é o X da questão. O MacArthur escreveu então o seguinte: ao recusar-se a abordar a profunda diferença entre a mensagem evangélica da justificação pela fé somente, com grifo no original, e a doutrina católica romana da fé mais obras, o documento simplesmente trata essa diferença como uma questão opcional de preferência. Não é assim. E mais adiante ele diz, a doutrina católica alega que Deus não justifica o ímpio, aquilo que diz em Romanos 4:5, sem antes torná-lo um justo. Assim eles fazem das boas obras a base da justificação. E a Escritura diz que fazer isso é transformar a salvação em uma recompensa eterna, que é recebida como dívida
dívida, não como dom gratuito. Como milhares de ex-católicos testemunharão, a doutrina e a liturgia católicas romanas obscurecem a verdade essencial de que somos salvos pela graça por meio da fé e não por nossas próprias obras, aquilo que diz em Efésios 2, 8 e 9. Isso aprisiona milhões de católicos em um sistema de superstição e ritual religioso que os isola da gloriosa liberdade do verdadeiro evangelho de Cristo. Rejeitar a justificação pela fé somente por adicionar obras à fé como fundamento da justificação é precisamente o ensinamento que Paulo condenou como outro evangelho. 2 Coríntios 11, 4, Gálatas 1, 6, que anula a graça de Deus. E então MacArthur conclui dizendo: não é um exagero afirmar que, no que diz respeito à justificação, a diferença entre a visão católica romana e a do evangelicalismo protestante é tão profunda que constitui duas religiões completamente diferentes. O erro nesse ponto é uma heresia condenadora. Se uma visão representa o cristianismo autêntico, a outra certamente não. MacArthur apontou também que existem outras diferenças fundamentais, como a idolatria, a maneira que a missa é encarada como o verdadeiro corpo e sangue de Cristo ali pela transubstanciação, a veneração de santos, coisas que são totalmente inaceitáveis. E então ele alertou que assumir uma postura como essa que vários evangélicos proeminentes assumiram é, na verdade, ser omisso em alertar pessoas que elas precisam reconsiderar sua posição em uma questão de vida ou morte eterna. Mais uma vez, MacArthur foi uma figura polêmica, até jornais seculares estavam o condenando, o criticando, gente que não tem nada a ver com o cristianismo, querendo dar palpite que ele estava errado, que os cristãos tinham mesmo que considerar que nada disso importava, e assim ele foi alvo de críticas tanto do meio religioso como do mundo incrédulo. Naturalmente, as lideranças católicas não gostaram, eles percebiam, claro, que eles tinham muito mais a ganhar do que a perder se as igrejas em geral adotassem essa postura, até porque o fluxo de pessoas que saem do catolicismo romano, tornando-se evangélicas, é muito maior do que o fluxo na outra direção. E a igreja de MacArthur era um grande exemplo disso. A essa altura, em 1994, a frequência de sua igreja já tinha atingido cerca de 10 mil a cada domingo, e mais da metade dessas pessoas eram ex-católicos romanos que tinham entendido o evangelho e se tornado, então, evangélicos. Mas as preocupações de MacArthur eram totalmente legítimas. MacArthur já tinha visto isso bem de perto quando, em 1988, ele viajou para a Índia e chegou a visitar a Madre Teresa em Calcutá. Ali ele ficou bem impressionado com toda a estrutura que eles tinham, a capacidade que eles tinham para organizar recursos para ajudar pessoas, mas as conversas com a própria Madre Teresa revelaram um entendimento e um compromisso muito vago com o cristianismo. Ela disse, por exemplo, a MacArthur o seguinte: todas as minhas pessoas morrem mortes muito bonitas. Eu amo e respeito todas as religiões, mas eu amo meu Jesus. Ela chegou a dar uma Bíblia para uma pessoa e escreveu na Bíblia que você entre no coração de Jesus através de Maria. Ela não fazia esforço nenhum para convencer as pessoas a colocarem a sua fé em Cristo como Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Ela deixava as pessoas em paz nas suas crenças, quer fossem hindus ou de qualquer outra religião não cristã. De fato, ela não acreditava que essas pessoas precisavam acreditar em Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus para que fossem salvas. Ali naquele contexto, as pessoas ensinavam que Jesus era a 7ª encarnação de Shiva, sendo Krishna a 8ª encarnação. E ela não questionava isso, ela não debatia isso. Isso para ela não fazia diferença. MacArthur chegou a observar, em meio ao barulho e ao incenso, a adoração a demônios estava em pleno andamento. Pensar que Madre Teresa estava lá ajudando pessoas fisicamente, mas não confrontando o domínio infernal de Satanás, era triste. Mas a postura firme de MacArthur, a sua defesa inflexível da doutrina da justificação pela fé somente, das posturas evangélicas, de prestar culto e elevar orações somente a Deus. Essa mensagem era claramente transmitida na sua pregação, nos seus livros e nos programas de rádio. Um caso curioso foi de uma freira com 80 anos de idade já na Itália, chamada Cristiana. Ela era a madre superiora num convento de freiras e ela se converteu ouvindo os programas de rádio de John MacArthur, lá na Itália, com tradução. Quando MacArthur esteve na Itália, ela conversou com ele pessoalmente e expressou sua gratidão, porque aos 80 anos de idade, depois de uma vida inteira sem ter entendido o evangelho no catolicismo romano, ela foi salva e conseguiu levar essa mesma mensagem para outras pessoas que estavam ali ao seu redor. E uma última polêmica sobre o qual temos que falar quando falamos de John MacArthur é, como todo mundo sabe, a sua campanha
campanha pelo cessacionismo. John MacArthur foi certamente o cessacionista mais importante de nossa geração, pela maneira em que ele defendeu o cessacionismo. Pastoreando na Califórnia, havia ali muitas igrejas pentecostais. Amy McPherson, que fundou a Quadrangular, havia passado naquela região mesmo a maior parte do seu ministério. O avivamento da Rua Azusa foi lá na Califórnia. E ali havia então todo esse contexto. John MacArthur, no ano de 1978, lançou em inglês este livro aqui, Os Carismáticos. Esse livro aqui foi um divisor de águas em muitos sentidos. Em primeiro lugar, porque foi escrito exatamente em um período em que os pentecostais estavam se tornando a maioria dos evangélicos em muitas partes do mundo, de modo que pessoas estavam deixando de criticá-los, porque se você voltar e observar a história do pentecostalismo, a princípio se falava muito contra o pentecostalismo, mas eles tinham ganhado uma certa respeitabilidade pelos próprios números que estavam aderindo ao seu movimento. Na década de 1960, pessoas aceitaram o pentecostalismo em todas as principais denominações evangélicas, causando rachas. Nenhuma igreja não havia sido tocada. E a política de muita gente era não mexer com esse assunto e deixar isso quieto. John MacArthur escreveu um livro onde ele defendeu uma posição cessacionista e argumentou fortemente por isso, entendendo que isso era bem necessário. MacArthur argumentou que o pentecostalismo diminuía o prestígio pela palavra de Deus, dando espaço a novas revelações e experiências como uma forma válida de autenticar uma doutrina. E ele demonstrou como esse afastamento do princípio protestante de sola escritura abria caminho para muitos enganadores, falsos profetas, charlatões mesmo dentro da igreja, e que essas pessoas estavam levando a igreja a desvios maiores, em alguns casos mesmo a apostasia. Em 1992, ele saiu com o segundo livro sobre esse tema, o livro chamado Caos Carismático. Eu tenho aqui a edição dele em inglês, e esse livro documenta indivíduos que não entendem a escritura, espalhando doutrinas bem nocivas dentro da igreja. Existe realmente um caos que se instalou na igreja em muitos setores por causa dessa abertura do pentecostalismo. Agora, ele foi bem claro que ele reconhecia muitos pentecostais como verdadeiros crentes em Cristo. Logo na abertura desse livro, ele diz: agradeço a Deus de forma sincera pelos muitos pentecostais que amam sinceramente ao Senhor e vivem por obedecê-lo. Mas ele também reconhece que o evangelho está sendo diluído e também que muitas pessoas que não têm motivações santas estão em posições de liderança e são atraídas para dentro de igrejas não pela mensagem de arrependimento do pecado, de salvação eterna, mas com promessas de prosperidade, de cura ou de realização nesta vida. Agora, essa foi uma batalha que o John MacArthur travou praticamente sozinho inicialmente, mas à medida em que suas observações foram se firmando e cada vez mais o cenário pentecostal foi se tornando mais e mais antibíblico, pessoas como Oral Roberts, Benny Hinn, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, pessoas assim no setor americano, e claro que todos os países onde existem igrejas pentecostais têm seus representantes regionais do mesmo tipo de enganador, outras pessoas começaram a também reconhecer a necessidade de dar uma ênfase maior ao cessacionismo, e ele de certa maneira incentivou outras pessoas a também falarem, porque muitas pessoas não falam contra os excessos simplesmente porque os pentecostais são tantos. MacArthur não teve esse receio, ele sabia coisas sérias demais estão em jogo e a verdade precisa sim ser dita. Como conhecedor da história cristã, ele sabia que os distintivos do movimento pentecostal não tiveram sua primeira aparição no movimento pentecostal que começa nos Estados Unidos no início do século XX. Ele sabia que coisas semelhantes já tinham tentado infiltrar o movimento evangélico em outros séculos, mas que toda vez o que eles fizeram foi produzir confusão na igreja, até que pessoas ou se afastaram daquela confusão e voltaram para uma linha mais segura, ou prosseguiram naquela direção até que se tornasse uma apostasia por completo. Ele lança em 2013 o livro Fogo Estranho, e MacArthur foi muito franco. Muitos dos indivíduos que ele denunciava não eram cristãos, tanto pela sua doutrina como pela sua vida. Era evidente que não havia novo nascimento na vida dessas pessoas, e não fazia sentido nenhum a igreja tratar essas pessoas como líderes cristãos, irmãos em Cristo, quando todas as informações bíblicas depunham contra isso. Então, mais uma vez, um livro muito criticado, mas eu acredito que este livro, Fogo Estranho, provavelmente entrará para a história como um dos livros mais importantes do início do século XXI, porque lá na frente se tornará muito visível que os prudentes foram aqueles que fecharam totalmente a porta que o pentecostalismo abre para os desvios dentro da igreja. As igrejas que não fizerem isso entram por um caminho onde o desvio só se agrava. Então ele soou um alarme muito sério. A igreja está conivente com desvios que custarão o próprio evangelho, e nós precisamos corrigir esses erros.
Mais uma vez, muitas críticas vieram contra MacArthur, especialmente dos pentecostais. Muitos têm ódio de MacArthur e fazem toda espécie de tentativa de desacreditar seu ministério, embora o seu ministério tenha sido um ministério íntegro ao longo de décadas e ele nunca realmente teve um escândalo. O que se pode dizer é que se discorda de algumas de suas ideias, eu mesmo discordo de algumas das suas doutrinas, isso não deveria ser motivo de falar mal de uma pessoa como pessoa, e no entanto pessoas fazem isso. A única coisa que eles conseguem realmente produzir é que em determinado caso de disciplina da igreja ele cometeu algum erro, coisas dessa natureza, onde se você investigar bem, você vai perceber que ele estava muitas vezes entre a palavra de uma pessoa contra a palavra de outra pessoa, e ele acreditou na pessoa que tinha mais credibilidade, e nesse sentido se mostrou disposto a defender essa pessoa, pelo menos até que evidências fossem absolutamente concretas contra as pessoas de sua confiança. Então não tem muito o que falar sobre ele nesse sentido, porque nada mais são do que equívocos que não representam um desvio de caráter da parte dele, mas erro de cálculo na maneira de administrar a igreja, uma coisa que todo pastor está sujeito a fazer, por mais que ele esteja fielmente tentando acertar. E sobre o pentecostalismo, uma tática muito usada contra MacArthur foi dizer que ele era um cessacionista extremado, o que não é verdade. MacArthur não era extremado nem no sentido de considerar que pentecostais não eram cristãos. Ele dizia que sim, havia pessoas que não tinham entendido o evangelho. A falta de uma pregação clara do evangelho favorecia esse ambiente, especialmente o que motivava muitas pessoas a irem nas igrejas pentecostais não era buscar a Cristo, mas ele reconhecia muitos pentecostais como cristãos autênticos. E ele também não era um anti-sobrenaturalista, como algumas pessoas que se declaram cessacionistas são. MacArthur acreditava que milagres acontecem hoje. Deus cura hoje miraculosamente. Deus responde a oração fazendo realmente milagres. E basta você ouvir suas pregações ou ler seus livros e vira e mexe ele conta alguma coisa desse tipo. Então ele não descartava isso. O que ele deixava bem claro é que nós não temos hoje os dons que havia na igreja primitiva, onde certas pessoas foram revestidas do poder e autoridade para fazer milagres em nome de Jesus, como os apóstolos e mais alguns outros indivíduos da igreja na época da sua fundação. O dom de agir nesse papel na igreja cessou. Agora, se uma pessoa hoje pede a Deus uma cura e é curada miraculosamente, isso não quer dizer que aquela pessoa tenha o dom de curar. Mesmo que a pessoa faça isso outras vezes e outras vezes é atendida. Continua sendo não um dom, mas uma resposta de oração. Então ele acreditava sim em milagres e Deus realizar milagres hoje, só que pontualmente, porque não existe um profeta de Deus para a nossa geração a ser confirmado por meio de sinais e maravilhas, como houve no tempo de Jesus e dos apóstolos. E o cessacionismo de MacArthur também era muito equilibrado na sua base bíblica. Ele não usava todo o texto que aparentemente alguém considerava poderia servir. Ele era muito criterioso em selecionar argumento para o cessacionismo. Um texto muito usado em 1 Coríntios capítulo 13, onde diz: quando vier aquilo que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Ele não usava esse texto. Ele entendia que ali o perfeito é o estado eterno que virá após o juízo final, quando Deus fizer novos céus e nova terra. Então ele não era uma pessoa que simplesmente estava em busca de argumentos pelo cessacionismo. Ele se colocava diante do texto de uma forma responsável e criteriosa e somente utilizava textos bíblicos onde ele via realmente ali fortes motivos para entender que um argumento cessacionista estava presente naquele texto. Então isso é um pouco da vida de John MacArthur. Ele falece em julho de 2025, deixando um legado teológico bem forte e um nome que não será esquecido.